Provérbios 27, versículo 18. Provérbios 27, apenas o verso número 18. A Bíblia diz assim: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Amém. Graças a Deus. Pai querido, aqui está a tua palavra, e nós temos o privilégio de ouvir esta manhã a tua voz através das Escrituras Sagradas, Pai. E é o que precisamos realmente, da palavra que é o alimento, que é o sustento para a nossa vida, Pai. Nem só de pão viveremos, mas sim da palavra que procede da tua boca. É essa que alimenta certamente a nossa vida, é essa que nos sustenta, Pai. Por isso te pedimos, dá-nos deste pão esta manhã, Pai. Sustenta cada família nesse lugar através da tua palavra, Senhor. E que nós possamos ser guiados pela tua palavra, que ela possa mudar o nosso comportamento, Senhor. E que nós possamos nos submeter, ao ouvir a voz do bom pastor, possamos nos submeter ao Senhor como tuas ovelhas, como teus filhos, Pai. Fala ao nosso coração e usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, que o Senhor derrame sobre mim a tua graça, a tua unção, o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a tua palavra. É a oração que eu faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, um provérbio está na Bíblia, como acabamos de ler, que traz um ensinamento, que traz um princípio de sabedoria, como todos os provérbios que estão contidos nesse livro, inspirados por Deus para o nosso conhecimento. E diz este algo muito simples: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Falhou. Alô? Tá bom? Ok. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Aí eu pergunto, irmãos, nós temos um Senhor? Temos? E outra pergunta, quem é o nosso Senhor? Hein? Jesus é o teu Senhor? Nós o chamamos assim, Ele é o Senhor da nossa vida. E o texto bíblico está dizendo que quem cuida do seu Senhor, o que acontecerá com essa pessoa? Será honrada. E aí nós dissemos aqui que temos um Senhor. Então uma outra pergunta me cabe nessa hora: tenho cuidado do meu Senhor? Nós temos cuidado daquele a quem chamamos Senhor? Ou simplesmente, como fazemos, e como eu acabei de fazer aqui enquanto orava com você, invocamos o cuidado dele sobre nós? Deus cuida de nós. Amém. O nosso Senhor cuida da nossa vida. Sim, a Bíblia afirma isso. A Bíblia diz isso. Mas eu, em contrapartida, cuido do meu Senhor, queridos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso essa manhã. Muitas vezes pensamos só da maneira inversa. Pensamos apenas no cuidado que Deus dispensa sobre a nossa vida. Mas a palavra de Deus está nos fazendo refletir essa manhã. Eu tenho cuidado do meu Senhor, daquele que eu chamo de Senhor, porque, vamos ver, certamente, olhando para o sentido dessa palavra, Senhor, quem é que tem a obrigação de cuidar de quem? Quem é que tem a obrigação de servir a quem? Não é? Se o chamamos de Senhor, não é para Ele nos servir, mas para nós o servirmos. Concorda comigo, queridos? E a pergunta é, temos servido ao Senhor? Primeiramente, preciso saber, como fiz a pergunta e vocês prontamente responderam, o Senhor da minha vida é
Cristo. É Ele o Senhor? Se Ele é Senhor, Ele é exclusivo sobre a sua vida? É o único Senhor? Ou será que é possível nós termos mais de um Senhor? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que não é possível isso. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas 16, 13. Vamos lá. Evangelho segundo Lucas, capítulo número 16, versículo 13. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quem disse isso? Jesus. É Jesus que está dizendo isso, irmãos. E ele está afirmando que é impossível servir dois senhores. Então, todos nós aqui fomos unânimes a dizer que Jesus é o nosso Senhor. Então, isso implica que ele deve ser exclusivo na nossa vida. Só a Ele podemos servir. A ninguém mais, a nenhum outro interesse, a nenhuma outra coisa, nem a nenhuma outra pessoa. Ele precisa ser exclusivo em nossas vidas. E ele mesmo afirmou isso. Não se pode servir a Deus e as riquezas, nenhum outro interesse. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, ensinou também o Senhor Jesus. E esse Senhor da nossa vida precisa ser bem conhecido por cada um de nós, para que possamos servi-lo da maneira que é necessário servi-lo. E você conhece ao seu Senhor. Mateus capítulo 23, nós vamos ler alguns versículos bíblicos para nos falar sobre isso. Mateus 23, versículo 8, a palavra de Deus fala desta forma: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele é o Senhor da nossa vida, e ele está afirmando aqui que ele deve ser único, exclusivo e único sobre todos os aspectos. Não há outro mestre, não há outro pai, não há outro Senhor a quem possamos chamar assim. Ele mesmo está dizendo, ele é o Senhor da nossa vida. E se nós queremos servi-lo como devemos servir, precisamos aprender a humildade que ele nos ensinou e que ele está exigindo de nós neste versículo que nós acabamos de ler aqui. Ele está afirmando: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O que cuida do seu Senhor será honrado, porque primeiro o reconhece como Senhor, reconhece que deve cuidar dele, reconhece que está em posição inferior a ele, reconhece que precisa se humilhar para exercer o seu serviço, e por isso, como consequência, será honrado, porque quem a si mesmo se humilhar será exaltado, como afirma a palavra de Deus. Então ele é o Senhor, eu preciso então deixar ele dirigir e governar a minha vida. Ele mesmo nos convidou para isso. Lembra do que diz Mateus capítulo 11, versículo 28? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o que ele diz mais? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O jugo do Senhor. Ele disse, tome sobre mim. Nós ficamos muito emocionados quando ele diz, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e dizemos, eu estou cansado, estou sobrecarregado, pecados, problemas, dificuldades, eu vou ao Senhor. Mas ele diz, tome sobre você o meu jugo. Então há um jugo a ser tomado sobre nós. Há um jugo que ele vai colocar sobre a nossa vida. E o jugo é um peso, só que é um peso muito menor do que aquele peso que nós estamos acostumados a carregar.
Porque hoje está sobre nós, ou estava sobre nós, antes de nos convertermos, o jugo do diabo, um jugo maligno que pesava, que assolava a nossa vida. Mas ele diz: tome agora sobre você o meu jugo. E o meu jugo, ele é suave. O meu fardo, ele é leve. É muito diferente do que você estava acostumado no teu tempo de pecado, um jugo maligno, pesado sobre a tua vida. O meu jugo é muito mais leve, mas ainda há um jugo, porque você não se tornará bicho solto, entende isso? Você precisa estar debaixo de um jugo, debaixo de uma direção, porque você tem um Senhor e você quer servir ao seu Senhor. Então, o chamado que Cristo nos fez para a salvação não é apenas para a salvação, mas é para nos transformar também em servos seus. Antes servia ao diabo, agora sirvo a Cristo. Antes servia ao pecado, agora sirvo ao Senhor. Essa é a transformação. Há um jugo sobre nós. Dizemos que Cristo nos chamou para a liberdade, e é verdade, mas essa liberdade não faz de nós independentes do Senhor que nos libertou. Ele nos libertou da escravidão, do pecado, mas agora estamos nós debaixo do seu jugo, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Temos que entender isso, queridos, porque senão toda a nossa vida cristã fica prejudicada. Ele cuida da gente, Ele restaura, Ele anima, Ele transforma a nossa vida. Mas nós agora precisamos aprender a cuidar dele, porque Ele é o Senhor da nossa vida. E a tarefa que Ele nos deu é a tarefa de servi-lo, servir ao Senhor. Será que nós temos noção do que é isso? Infelizmente, irmãos, ao olhar para a igreja hoje, não propriamente a nossa, mas a igreja de uma maneira geral, o que nós vemos é uma legião de pessoas que vão à igreja preocupadas em saber o que Deus pode fazer por elas. Esquecem-se que foram salvas, se é que foram, né? Porque também a maioria dessas igrejas, as pessoas não foram salvas. Elas estão ali buscando um modo de vida e não, de fato, uma experiência de salvação e transformação. Se elas não foram salvas, também não há o que fazer, não é? Mas se foram salvas, esquecem-se que não estão ali para se servir de Deus, mas sim para servirem a Deus. Isto é uma exigência que o Senhor nos faz. O versículo que a gente leu fala de tratar da figueira e comer do seu fruto. Vamos ler agora em João, capítulo 10, versículo 2. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 2, diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Queridos, será que isso é verdade na nossa vida? Somos ovelhas do Senhor, conhecemos a voz do Senhor, e por causa disso seguimos ao Senhor, ou qualquer um que chega, a gente vai atrás? Somos Maria vai com as outras? Quem somos nós? Somos ovelhas? Se somos ovelhas, o que a Bíblia diz sobre as ovelhas é que elas têm o poder de discernir a voz do pastor. Elas conhecem quem é o pastor. Se for um outro que vier e falar, elas não dão ouvidos, porque elas sabem que aquele ali não é o pastor. O que está acontecendo hoje com a igreja, irmãos? Exatamente o contrário disso. Na verdade, não é o contrário. O que está acontecendo hoje na igreja é que a maioria das pessoas que estão dentro dela não são convertidas. E porque não são convertidas, não são ovelhas. E porque não são ovelhas, não sabem nem o que é um pastor. Entende? Quem conhece ovelha, quem conhece pastor, é ovelha. Se não é ovelha, não conhece pastor. Entende?
Então, qualquer um que diz qualquer besteira, a pessoa vai, ainda vai abanando o rabo. Porque não é ovelha, é cachorro. Ovelha acho que não tem nem rabo para abanar, não tem não, né? Então não é ovelha, é cão. Por isso que Pedro diz, o cão volta ao seu próprio vômito. Porque não é ovelha. Porque quem é ovelha, quem se converteu e se tornou um filho de Deus, conhece o seu pai, conhece a voz do pastor, sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. E por isso serve e cuida do Senhor. Não quer se servir de Deus. Quem quer se servir de Deus é porque, na verdade, não conhece Deus. Não conhece quem é o Senhor. Mas a Bíblia afirma que as ovelhas verdadeiras, essas conhecem Deus. Essas não são enganadas. Se possível, enganaria até os escolhidos. Se possível, mas não é possível. Porque os escolhidos não são enganados. Por que eles não são enganados? Porque eles conhecem a voz do pastor. Eles sabem quem é seu pai. Eles sabem que tem um dono. E quando o estranho chama, eles não vão atrás. Quando a voz é diferente, quando a fala é esquisita, eles não consideram, queridos. Por isso que nós somos os únicos que podemos cuidar do nosso Senhor. Porque somos ovelhas do seu pastoreio. E as ovelhas, elas permanecem com ele. E permanecem até o fim. Porque o conhecem e sabem quem ele é. E as ovelhas são aquelas que obedecem também ao Senhor. Veja o que diz a Bíblia em João capítulo 15, versículo 14. Características nossas, eu estou pregando hoje para as ovelhas. Tem ovelha aqui? Amém. Glória a Deus. Então é para você que a palavra está sendo ministrada. João 15, versículo 14 ao 17. Jesus fala assim com seus discípulos: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ovelhas foram escolhidas pelo Senhor. Ovelhas foram chamadas, foram tratadas. Ovelhas estão agora em obediência ao Senhor. Ovelhas são amigas, mas se fazem o que Ele manda. O que atesta a nossa qualidade de ovelha é a nossa obediência, queridos. Porque se obedecemos, então atestamos que realmente somos dele, somos seus amigos, e o que ele nos fala é isso, e a ordem que ele nos dá é: amem-se uns aos outros. Ovelhas se esforçam por obedecer esta ordem. Os que não são ovelhas ficam criando problema e divisão na igreja, queridos. Essa é a realidade que temos presenciado. Então, amados, se nós somos ovelhas, o Senhor é Cristo, a nossa tarefa é servi-lo. E servir ao Senhor significa lutar pelos seus objetivos, não pelos nossos objetivos. Veja como a coisa muda de figura. Eu consagro a minha vida, eu me desembaraço, eu me desempeço para realizar os objetivos do meu Senhor. Isto tira o foco da minha vida de mim mesmo. O que hoje está sendo proposto nas igrejas, em sua maioria, campanhas e mais campanhas para que você consiga o que você deseja. E o que o Senhor deseja? O Senhor deseja, Ele só deseja nos abençoar. Não é isso que as pessoas dizem? O que Deus deseja é te ver feliz. O que Deus deseja é te fazer carinho. O que Deus deseja é dar tudo aquilo que você sonhou e deseja. Isso é o que Deus deseja. Será que é isso que Deus deseja? Não, queridos, não é isso não. A Bíblia nos fala de uma realidade muito diferente. O que Deus tinha de melhor para fazer, Ele já fez. Foi a sua salvação. Tirou você das trevas, te colocou na luz, perdoou os teus pecados, tirou você sobre o domínio de Satanás e colocou agora o seu jugo sobre a sua vida.
Agora você tem uma vida transformada, tudo de bom já foi dado a você. E agora você precisa buscar os objetivos de Deus e não mais os seus. No meio do caminho, é claro que você será abençoado. Quem cuida do seu Senhor será honrado, diz o texto que lemos no início. Mas o objetivo não é ser honrado, o objetivo é cuidar. A consequência é ser honrado. A gente inverte as coisas. A gente faz do objetivo ser honrado, do objetivo ter bens, do objetivo ganhar coisas, do objetivo conquistar. Isto são consequências e não objetivos e propósitos. Quem cuida do seu Senhor será honrado. E para eu cuidar do meu Senhor, eu tenho que fazer a vontade dele e não a minha. Eu tenho que colocar em primeiro lugar o que ele quer e não o que eu quero. Eu tenho que colocar a minha vida ao seu serviço e não dar a ele o tempo que me sobra. A prioridade tem que ser dele. O apóstolo Paulo disse isso a Timóteo, segunda carta de Paulo, vamos ler a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, uma realidade completamente diferente daquela que ouvimos nas igrejas hoje. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, ele diz ao seu discípulo Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Começou a falar em sofrimento, já ninguém mais quer ouvir a mensagem. É ou não é? A mensagem é o contrário: pare de sofrer. Não é essa a mensagem? Essa é a mensagem. Mas a de Paulo é diferente. Ele diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado. E aí diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer quem? Aquele que o arregimentou. Vou perguntar: você é soldado de Cristo? Qual é o seu objetivo? Satisfazer quem te chamou para o exército. Se você diz que é soldado, veja o que hoje estão ensinando, queridos. Você é soldado para marchar, para conquistar, para destruir, para ganhar, para derrubar o teu chefe, para comprar a tua empresa, para fazer não sei o quê, para fazer não sei o que lá, para comprar teu carro, para fazer não sei o quê, para invadir o inferno, para tirar o que o diabo roubou, não sei o que lá. Você é soldado para isso? Você é soldado para satisfazer quem te chamou. E aí ele diz: por causa disso, você não pode se envolver nos negócios desse mundo. Por causa disso, as tuas prioridades não podem ser esse mundo. Eu falei aqui já numa mensagem de quarta-feira que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Concorda? No mundo você tem que trabalhar, você tem que ganhar o seu pão, tudo isso é lícito. Mas a prioridade da sua vida não é se envolver a tal ponto nesse negócio que não consiga mais satisfazer o teu Senhor, que não consiga mais cuidar do teu Senhor. Alguns chegam a esse ponto. A minha empresa, o meu emprego, o meu trabalho, o meu isso, o meu aquilo, está tomando tanto meu tempo, eu não tenho mais tempo para ir na igreja. Eu não tenho mais tempo para fazer nada na igreja. Não me ofereço para fazer nada na igreja, porque eu não tenho tempo, porque o meu trabalho, porque Deus sabe, olha, porque você não consegue cuidar do seu Senhor. Porque você cuida muito mais de você, você cuida muito mais dos seus propósitos, muito mais dos seus objetivos, e não satisfazer os objetivos daquele que o chamou. Lembra que quem cuida do seu Senhor será honrado. Quem coloca em primeiro lugar o reino dos céus, como disse Jesus, todas as demais coisas lhe são acrescentadas. Mas quando eu saio para buscar todas as demais coisas, eu corro um grande risco de perder tudo, até o meu Senhor. Entende isso? Talvez seja isso que a gente precise para refletir. Cuidar dele é o chamado que está sendo feito para cada um de nós. Cuidar dele requer que eu dê atenção a ele. Você consegue cuidar de alguém sem dar atenção para essa pessoa? Eu quero cuidar do Senhor. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dar atenção ao Senhor. O Senhor tem falado à igreja. Amém? O Senhor tem falado. Mas será que nós temos ouvido o que o Senhor tem falado? Será que eu tenho dado ouvidos à sua voz? Abra comigo 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 3, do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 9, versículo 10, 1 Samuel 3, verso 9 e verso 10, diz assim:
Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo. O que o servo faz? Ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. O servo precisa ouvir o Senhor. Servo que não ouve, na verdade está fingindo que é servo, porque não ouve o Senhor. Se não ouve o Senhor, não recebe as ordens. Se não recebe as ordens, não faz o que Deus mandou, faz o que quer, não é? A verdade está fingindo que é servo, mas na verdade faz sempre aquilo que quer e não o que o Senhor mandou. Leia comigo o Salmo 85, versículo 8. Salmo número 85, no verso 8, diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Insensatez é ouvir e não praticar o que o Senhor está mandando. E está dizendo a palavra: escutarei o que o Senhor, nosso Deus, disser. Escute a voz do Senhor. Se você quer cuidar dele, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir a palavra de Deus. Por isso, queridos, eu exijo de todos os que querem servir na igreja, de todos que querem ser líderes de alguma coisa, nas reuniões de liderança eu cobro: tem que ouvir a palavra de Deus. O próprio ministério não pode ser uma desculpa para que a pessoa não tenha tempo de sentar aqui e ouvir a palavra de Deus. Porque quem não ouve, não pode cuidar do Senhor. Só pode cuidar do Senhor quem ouve a palavra de Deus. Então, estou sempre cobrando aos líderes: por que você não veio ao culto? Não vi você sentado naquela cadeira. Estou sempre cobrando. Por quê? Para servir, tem que ouvir. Para cuidar do Senhor, tem que ouvir a sua voz. E tem também que ter fé. Salmo 119, vamos ler, versículo 49 do Salmo número 119. Salmo 119, verso 49 diz: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O servo espera a promessa do Senhor. Só espera quem crê, quem confia. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então é preciso ter fé para cuidar do Senhor, para guardar a sua palavra, para esperar na sua palavra. E o Senhor está trazendo essa direção para nós, porque precisamos cuidar dele, colocando em primeiro lugar o Senhor na nossa vida e não os nossos próprios interesses. Isso muda completamente a nossa ideia, irmãos. Não tendo objetivos que são apenas nossos, que não são os objetivos de Deus. Não podemos servir dessa maneira. Para cuidar do Senhor, precisamos ser submissos a Ele, à vontade que Ele manifeste, prontos para trabalhar segundo a sua vontade. Vamos ler Lucas 17, versículo 7. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 7 até o versículo 10. Diz a palavra do Senhor: qual de vós, presta atenção nesse texto, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eu imagino como é que ficou a cara das pessoas que estavam ouvindo Jesus falar isso. Deve ter ficado igual a de vocês olhando para mim agora. Como é que ficou a cara daquele povo ouvindo Jesus dizer uma coisa dessa? Porque Jesus diz assim: olha, você tem um servo.
Teu servo está no campo trabalhando, cuidando lá do teu gado, das tuas ovelhas. Quando ele volta de fazer isso, você manda ele sentar na mesa e comer? Ou você ainda manda primeiro ele preparar para você uma comida, você senta, você come, e quando você acabar, aí é a vez dele. É isso que Jesus disse aqui, eu estou resumindo para você. Fizemos, trabalhamos, mas não vamos nos servir. Primeiro vamos servir ao Senhor. Primeiro vamos botar a mesa dele. O Senhor é Ele. Ó, Senhor, já fiz, agora me dá aqui. Não, você ainda tem que servir ao Senhor. O trabalho que você fez, não é só isso que é o servir ao Senhor. Tem que trabalhar e também tem que servir ao Senhor pessoalmente. E aí no final ele diz, depois que fez tudo direitinho, ele precisa receber alguma premiação? Ele precisa receber algum elogio? Vai ter que receber um obrigado? É o que Jesus está dizendo. Ele fez tudo certinho. O Senhor tem que virar para ele e dizer, puxa, meu servo, obrigado por você ter cuidado do meu gado, obrigado por você ter posto a mesa para mim, obrigado pela comidinha gostosa que você fez, estou satisfeito. Tem que dizer obrigado? Não, não tem que dizer obrigado, porque você fez o que deveria fazer. Você não fez nada além do que deveria fazer. Você fez porque você está em dívida. Como eu disse aqui já em outras pregações, e gosto muito de repetir, o salário já foi pago, irmãos. Deus já me salvou. Eu estou em débito, não mais Ele comigo. Eu com Ele. Ele nunca esteve em débito comigo, na verdade. Eu sempre tive. E agora que Ele me salvou, sem eu merecer, o débito ainda aumentou. Então, Ele já me pagou antecipadamente o que eu tenho para cobrar dele. Jesus ensinou isso aqui. Poucos são aqueles que pregam esses versículos hoje, porque não é isso que as pessoas querem ouvir. Como devem ter ficado espantadas as pessoas que ouviram Jesus dizer isso. Porque no final ele ainda disse assim para elas, olha, assim a mesma coisa acontece com vocês. Depois que vocês fizerem tudo o que têm que fazer, digam vocês mesmos para vocês mesmos, somos servos inúteis. Que declaração, hein? Será que nós fazemos isso? Ou falamos e oramos como aquele fariseu ao lado do publicano, ó Senhor, eu te sirvo. Ó Senhor, eu faço tudo certinho. Senhor, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Senhor, eu sou piedoso. Senhor, eu sou bondoso. O Senhor tem mais a que me abençoar. Não foi assim que orou o fariseu? Enquanto o publicano batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pecador. Qual foi aceita a oração? Foi a do publicano. O que nós podemos dizer? O que o Senhor disse para a gente dizer? Não é que somos servos maravilhosos de Deus. Ah, eu sou um grande servo do Senhor. Às vezes, não, agora vai entrar aqui o grande servo de Deus. Vai pregar. Irmão, eu fico pensando, se um dia eu for pregar numa igreja, alguém dizer assim, vai entrar um grande servo de Deus, eu vou ficar esperando. Eu não vou, não. Eu vou ficar sentado esperando, porque que negócio de grande servo. Se é grande, já não é mais servo, não. Eu só posso dizer o seguinte, somos servos, sim, mas inúteis. Porque a gente faz apenas o que é para fazer. Fazemos nada demais. Não merecemos aplauso nem obrigado. É por isso que eu não agradeço a nenhum que faz qualquer coisa aqui na igreja. E não espere isso de mim. Tu vai morrer seco esperando isso de mim. Se eu fizer isso alguma vez, é porque eu fiquei doido. Naquele dia eu estou meio avoado e disse obrigado para você. Eu digo obrigado nos meus relacionamentos pessoais, porque eu sou, graças a Deus, uma pessoa educada. Eu sempre agradeço e peço tudo por favor. Assim foi me ensinado desde pequenininho, assim eu faço. Sempre fui assim com qualquer pessoa. Qualquer um que estivesse servindo em qualquer hora, eu nunca mando nada, eu sempre peço por favor, sempre digo obrigado. Isso é educação. Agora, para a igreja, quem está servindo a igreja, quer que eu agradeça, vai morrer seco. A não ser que esteja fazendo para mim. Você não está fazendo para mim, está fazendo para Deus. Então você é um inútil, como eu. Você e eu somos inúteis.
fazemos apenas o que devemos fazer. Tem nada de obrigado, não tem nada de palma, reconhecimento aqui, glória. Não, não tem isso. Jesus ensinou isso. E é isso que a gente tem que fazer. Então a nossa visão precisa mudar. Quem cuida do seu Senhor será honrado. Temos que cuidar do nosso Senhor. Ele nos chamou para isso, queridos. Agora, o que muitos têm feito exatamente o contrário disso aqui. O que nós temos visto nas politicagens de igreja, nas bocas miúdas das igrejas, é exatamente o contrário disso aqui. São as pessoas fazendo as coisas para serem reconhecidas, para serem honradas, para serem aplaudidas e para dizer: este é o meu ministério, não o meu chamado, o meu ministério. Aqui eu não posso exercer porque aqui não me dão uma chance. Vai para o circo, vai para o picadeiro, lá vão te aplaudir, aqui você jamais será aplaudido. Então, some da minha frente. Vamos resumir dessa forma. Porque não é o lugar. Mas o que as pessoas querem? Querem isso. Querem ser reconhecidas. E o que a igreja tem oferecido? Isso. Eu recebi sexta-feira uma correspondência, até passei para o diácono Zé Antônio, dei para ele de presente. Um curso teológico. Que maravilha, bacana, né? Propaganda, folheto. Aí a grade curricular, as coisas oferecidas, estavam oferecendo um curso, pasmem, de dança cristã. Alguém me explique o que é dança cristã? Alguém, por favor. Né? E o louvor está comendo, eu estou lá. Esse é o meu ministério. Meu Deus, dá-me paciência para isso. Eu sou contra a coreografia? Não, não sou contra. Mas eu tenho um cuidado danado com isso. Eu não sou contra que as jovenzinhas venham aqui e dancem, mas eu fico sempre olhando, será que estão com vaidade? Será que estão querendo aparecer? Será que não estão precisando de umas bolachas? Eu fico sempre olhando, por quê? Porque é um perigo. Não sou contra, mas de repente aquilo é uma veia de vaidade que está ali. Cuidado, mas é para o Senhor. Cuidado, tem até curso agora. Tem um curso para tocar o chofar. Você já viu isso? Chofar, aquele chifre grande. Tem algumas igrejas que estão dando um curso para você tocar o chofar. Falei, meu Deus do céu. Quem é que está cuidando do Senhor? Está todo mundo cuidando de si mesmo, irmão. Está todo mundo cuidando de ter alguma coisa que o destaque no meio dos outros. Está todo mundo cuidando de ter um motivo para ser aplaudido. De ter um motivo para ficar em evidência. Quem é que está cuidando do Senhor? Vamos ser sinceros conosco mesmos. O que queremos? Honra, riqueza, comodidade, prazer, destaque, ego elevado, reconhecido, não é? Fazer a própria vontade, fingir que a gente serve a Deus, dar motivos santos para as coisas profanas que motivam o nosso coração. Mas nós queremos uma motivação santa para isso, não é? Nós queremos dar uma máscara evangélica aos nossos gostos, aos nossos hobbies, às coisas que nos dão prazer e dizer que elas dão prazer ao Senhor. É muito comum ele, não, isso que eu estou fazendo aqui nasceu no coração de Deus. É mesmo, você conhece, você estava lá quando você viu isso acontecer. Eu tenho um cuidado com essas palavras, queridos, muito grandes, porque a gente pode se confundir muito a respeito disso. Porque muitas vezes o que queremos é o aplauso para nós, é o reconhecimento para nós, é a aprovação para nós. Mas o que está em jogo é, cuidamos do nosso Senhor. João capítulo 8, vamos ler, versículo 54. João capítulo 8, verso 54, diz assim: respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Quando eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. E o que a gente tem visto? Pessoas glorificando a si mesmas.
o nosso serviço, o nosso cuidado para o Senhor. O próprio versículo inicial diz: quem cuida do Senhor terá o quê? Honra. Trará honra? Sim, trará honra. É honrado aquele que serve ao Senhor. É honrado por Deus. Certamente. É até reconhecido entre os irmãos. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 3,13, que os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência, irmãos. Olha que coisa. O bom desempenho no serviço faz com que haja um reconhecimento até da própria comunidade, uma preeminência. A pessoa acaba se tornando preeminente no meio dos irmãos pelo serviço que presta, e isso é reconhecido. Mas não buscamos o reconhecimento. O reconhecimento é a consequência daquilo que fazemos. E será honrado aquele que busca e serve e cuida do Senhor? Sim, será honrado, é o que diz a Bíblia. Porque até os inimigos serão forçados a reconhecer que você é um servo do Senhor. Serão forçados a reconhecer a sinceridade e a fidelidade com que servimos ao Senhor. E o próprio Senhor, certamente, jamais deixará de mostrar a aprovação dele sobre a nossa vida. O que é melhor, queridos, não é a aprovação dos homens, mas a aprovação do Senhor. Saber que Deus está aprovando aquilo que você está fazendo e aquilo que você está oferecendo a Ele. E no dia do juízo, e no dia em que todas as coisas se tornarem evidentes, o teu trabalho também será reconhecido. A Bíblia fala da distribuição de galardões que o Senhor nos dará. Aquele que cuida do Senhor será honrado. Eu quero convidar você, essa manhã, a começar um projeto na sua vida de cuidar do Senhor. Que Deus possa trazer um pesar sobre nós, se nós não estamos cuidando de fato do Senhor. Se nós estamos cuidando muito bem da nossa vida, da nossa casa, dos nossos projetos, da nossa vida pessoal, dos nossos negócios, mas não estamos cuidando do Senhor, que isto traga um peso sobre a nossa vida. Um pesar que nos faça mudar. E para que você possa, quem sabe ainda hoje, se envolver no serviço do seu Senhor. Se envolver no projeto de Deus para a sua vida. No chamado que o Senhor tem para você. Você que tem negligenciado esse chamado, aprenda a servir ao Senhor. E coloque Ele em primeiro lugar. Dê prioridade na sua vida para Ele. Apenas um Senhor pode ser servido, como diz a Bíblia. Não dá para servir a dois senhores. Que você seja um servo exclusivo do Senhor. Pense nisso e faça isso. Coloque isso em prática na sua vida. Porque quem cuida do seu Senhor será honrado. Deus honrará o cuidado que você manifesta com a obra que é do Senhor, com a vida do Senhor. Cuide dele, ao invés de querer ser cuidado. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Louve conosco. Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Venha a vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor,
Queremos, Senhor, cuidar do Senhor em primeiro lugar. Antes mesmo de cuidar de nós, queremos cuidar do Senhor. Porque esse é o chamado que foi feito a cada um. Queremos estar à tua disposição, Pai, colocando em primeiro lugar os teus propósitos e os teus objetivos. Pai querido, eu te peço, toca no coração dos teus filhos agora. Traz um constrangimento, Pai, para que nós sejamos agora movidos a mudar o nosso comportamento, a mudar as nossas atitudes, e numa atitude de fé e confiança, colocar a nossa vida disponível para o Senhor e dizer ao Senhor: faz em mim, Senhor, a tua vontade e o teu querer. Se é contigo que Deus está falando, meu irmão, se você precisa cuidar mais do teu Senhor, eu quero fazer uma oração por você. Sai do seu lugar, vem orar junto comigo. Se você deseja cuidar mais de Deus, cuidar mais do Senhor, mais dos propósitos dele, vamos orar juntos aqui, porque Deus está te chamando para isso. E ainda há tempo de você fazer isso. Ainda há tempo de você começar um projeto na sua vida, de cuidar do teu Senhor, da mesma forma que Ele tem cuidado de você. E que Deus possa falar ao teu coração, e depois que você fizer tudo o que tem que fazer, você continua sendo servo inútil, porque faz apenas o que já deveria ter feito há muito tempo. Pai querido, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, que reconhecem que precisam cuidar mais do Senhor, que têm sido muito cuidados pelo Senhor, como nós temos sido, Pai. Mas nós precisamos cuidar mais de Ti, Senhor. Precisamos cuidar mais dos Teus interesses e não tanto dos nossos. Precisamos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Precisamos ajustar a nossa vida, as nossas prioridades. Pai Santo, aqui estamos nós para Te dizer isso de todo o nosso coração. Faz em nós o Teu querer, Pai. Cumpre em nós a Tua vontade. Não seja o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Pai querido, toca nos meus irmãos aqui, Senhor. Toca em cada um deles, meu Deus, para que essa disposição manifesta agora seja verdade nas suas vidas. E a partir de hoje, Senhor, possam cuidar mais do Senhor, possam se envolver mais com a Tua vontade e com os Teus propósitos, possam colocar o Senhor em primeiro lugar, confiando que serão honrados, confiando que nada faltará, confiando que todas as demais coisas serão acrescentadas. Dá fé e confiança para os Teus filhos aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um deles. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu amado, minha amada. Deus abençoe e use a tua vida. Vamos louvar o Senhor. Ó Senhor, eu quero estar, Senhor. Diga para Ele. Disponível em Tuas mãos. Minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci para Te servir, sou escravo da Tua graça. Minha vida dirigir, és oleiro
Faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Glória ao teu nome. Seja engrandecido, Senhor. Aleluia.